A justiça é o último bastião. Quando tudo parece desabar, é a ela que recorremos. Mas e quando o próprio sistema judiciário é colocado em xeque? Quando o nome de um desembargador, um dos cargos mais altos da magistratura, aparece no centro de uma denúncia por venda de decisões judiciais, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Hoje, o IC News vai mergulhar fundo no caso que abalou o Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal estadual do país, e que tem como personagem central o desembargador Ivo de Almeida. Mas antes de seguirmos, um lembrete importante. Este canal é totalmente independente. Aqui nós não temos vínculo com político, com o judiciário, nem com grandes corporações. Isso significa que o que você vai ouvir agora é fruto de investigação jornalística baseada exclusivamente em fatos documentados, denúncias públicas e fontes oficiais. Se você valoriza esse trabalho, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe e ative as notificações. E se puder, se torne membro. A sua ajuda permite que a gente continue fazendo um jornalismo livre, sério e vigilante. A justiça agradece. Eu sou Carla Albuquerque e este é o IC News, sua trincheira contra o silêncio. Em junho de 2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia bombástica ao Superior Tribunal de Justiça. O desembargador Ivo de Almeida, integrante da cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi formalmente acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. De acordo com a investigação, ele teria participado de um esquema altamente sofisticado para vender decisões judiciais, favorecer réus e ocultar o recebimento de propinas por meio da própria família. A denúncia da PGR é clara. Ivo de Almeida teria concedido habeas corpus e decisões liminares em troca de pagamento em dinheiro vivo. O valor das propinas variava, mas as cifras chegavam a R$100 mil por decisão. Em um dos episódios investigados, a negociação teria atingido a casa de R$1 milhão. As decisões beneficiavam principalmente acusados por crimes graves, incluindo roubo, estelionato e tráfico internacional de drogas. Essas denúncias se tornaram públicas após a deflagração da Operação Churrascada, realizada pela Polícia Federal em junho de 2024. A operação teve esse nome justamente porque os envolvidos utilizavam termos como churrasco, carne e picanha, para se referir a decisões judiciais e plantões do desembargador. Segundo os investigadores, churrasco era a palavra-chave para indicar que Ivo de Almeida estaria de plantão judicial, ou seja, com poder para decidir monocraticamente sobre pedidos urgentes, como habeas corpus. A Polícia Federal identificou ao menos 4 processos concretos, nos quais o desembargador teria concedido decisões favoráveis em troca de suborno. Em todos esses casos, os pedidos de habeas corpus foram apresentados em tempo alinhado aos dias de plantão de Ivo, e as decisões foram concedidas de forma extremamente célere, favorecendo os réus, mesmo quando havia provas robustas contra eles. Segundo a denúncia, havia manobras para que esses processos caíssem exatamente nas mãos de Ivo.
o que configura indício de fraude na distribuição processual, algo gravíssimo. Durante as buscas realizadas na residência do desembargador, a Polícia Federal apreendeu R$170 mil em dinheiro vivo, além de documentos e aparelhos celulares. A origem do dinheiro, segundo a defesa de Ivo, seria um restaurante da esposa. Mas o Ministério Público afirma que os indícios apontaram para pagamentos ilícitos. E não para por aí. As investigações também revelaram a participação do filho do desembargador, Ivo de Almeida Júnior. Ele figura como sócio de uma empresa de incorporação imobiliária usada, segundo os investigadores, para lavar o dinheiro das propinas recebidas pelo pai. Só essa empresa teria movimentado mais de R$8 milhões sem comprovação de origem. Parte do dinheiro teria sido usada para comprar imóveis e pagar faturas de cartão de crédito com valores totalmente incompatíveis com os rendimentos declarados. A denúncia já foi aceita pelo STJ? Não, ainda não. O tribunal está analisando os documentos e, caso aceite, Ivo de Almeida se tornará formalmente réu em uma ação penal. Enquanto isso, ele segue afastado das funções por decisão do próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A defesa do magistrado nega todas as acusações e afirma que jamais houve venda de sentença. O advogado de Ivo classifica a denúncia como absurda e afirma que tudo não passa de armação de terceiros que usaram o nome do desembargador sem o seu conhecimento. Agora, você pode estar se perguntando: esse é um caso isolado? Estamos falando de um deslize pontual ou de algo muito mais profundo, enraizado e silencioso dentro do próprio sistema de justiça? E o mais grave, quanto custa uma decisão judicial no Brasil? E quem paga esse preço? A seguir, nós vamos entender exatamente como funcionava o mecanismo de venda de decisões descrito na denúncia da PGR, com nomes, valores, documentos e detalhes de um esquema que pode ter funcionado por quase uma década. A sombra da toga. Mas o que o inquérito revelou foi uma suposta fraude nesse sistema. Processos fakes, literalmente inexistentes, eram cadastrados no sistema interno do TJ para forçar a prevenção e garantir que ações reais fossem parar no gabinete de Ivo de Almeida. Esse tipo de manobra teria contado com a ajuda de um escrevente técnico judiciário que já foi condenado administrativamente. O servidor agia como facilitador. Criava ações que simulavam conexões entre réus e processos antigos, fazendo com que o sistema entendesse que o novo caso deveria ser encaminhado ao mesmo relator, no caso, o desembargador Ivo, e uma vez com o processo em mãos, a decisão vinha quase sempre em tempo recorde. A denúncia traz um caso específico. 2 réus presos em flagrante por roubo tiveram seus habeas corpus concedidos poucos dias depois de a defesa ingressar com o pedido. Segundo a PGR, o advogado responsável teria negociado diretamente com um operador ligado ao desembargador, estabelecendo o valor a ser pago. O pagamento foi feito em dinheiro vivo e a decisão saiu em seguida. Outro caso citado envolve um homem condenado por roubo e estelionato. Ele também foi beneficiado por uma decisão monocrática de Ivo.
Em mensagens interceptadas, um dos interlocutores comemora: vai sair. O churrasco está aceso. A expressão, aparentemente inofensiva, é uma das muitas utilizadas no linguajar cifrado identificado pela Polícia Federal. Segundo o inquérito, o termo churrasco era uma referência direta aos fins de semana de plantão do desembargador. Nesses dias, ele tinha poder para analisar casos urgentes e decidir sozinho, sem passar pelo colegiado. Ou seja, o momento ideal para que um pedido arranjado fosse apresentado e decidido sem ruído. Mas talvez o episódio mais grave entre os citados pela PGR seja o que envolve um traficante internacional com ligações a Fernandinho Beiramar. Seu nome? Romilton Queiroz Rossi. De acordo com os autos, houve uma tentativa de negociação de R$1 milhão para que ele fosse libertado ou transferido de presídio com a ajuda do desembargador. O dinheiro não chegou a ser pago e a decisão não se concretizou, mas o conteúdo das mensagens obtidas com autorização judicial mostrou um nível de articulação e confiança por parte dos advogados e operadores que chamou a atenção das autoridades. Importante dizer, a defesa de Ivo de Almeida nega veementemente todas essas acusações. Segundo seus advogados, o magistrado jamais negociou qualquer decisão judicial e foi vítima de pessoas mal intencionadas que usaram seu nome para extorquir réus. Uma das teses da defesa é a de que os interlocutores que citam o nome de Ivo nas mensagens nunca foram autorizados por ele a fazê-lo. Um argumento que, por ora, está sendo analisado pela Corte Especial do STJ ou do Supremo Tribunal de Justiça. Diante de tantas camadas, resolvemos ouvir uma voz experiente no meio jurídico para analisar o caso com a isenção que ele exige. Esse requisito é o mesmo requisito que tem que ter para o João, para o José, para a Maria, Bruno, para o Luciano. Independente de ser um magistrado, ser um desembargador, um juiz, um senador da República, um ex-presidente. Para todo mundo, deveria ser a mesma régua, a mesma tábua, para todas as pessoas. O que a lei coloca para a gente só vai ter justa causa para iniciar um processo contra alguém, ou seja, para receber essa denúncia e dar início ao processo, se houver prova da materialidade e indícios de autoria. Eu não preciso ter, neste momento, um estándar probatório de um juízo de certeza. Agora é o momento que as pessoas até usam um termo que eu nem gosto, fala assim, é indubio pro società. Na dúvida, aceita o processo, porque no momento da sentença, a dúvida vai favorecer o réu. Então, no começo do processo, em caso de dúvida, se um crime foi ou não praticado, então naquele momento você recebe a denúncia. Esse seria o estándar mínimo que a gente tem. Agora, num caso como esse, onde você envolve um desembargador, uma autoridade e, infelizmente, a gente achar que nós não temos uma sociedade de castas é uma mentira. É você acreditar que Papai Noel existe ou que o coelho da Páscoa é quem traz os ovos. Precisa de prova de materialidade. Prova da materialidade e indícios de que aquele réu foi o autor daquele crime. Tendo a prova da materialidade e indícios de autoria, prova de que um crime foi praticado, no caso, corrupção, lavagem e associação criminosa, e prova de que aquele réu é possivelmente um dos seus autores. Se não houver isso, então a prova da materialidade e os indícios da autoria, se não houver isso, a denúncia tem que ser rejeitada.
se houve fraude à prática de um ilícito por alguma razão, precisa se apurar como que essa fraude foi praticada. Essa fraude foi praticada através de informações falsas, qual que foi a forma da prática dessa fraude, e aí pode ser que eu tenha alguma repercussão na seara criminal, desde uma falsidade de documento até uma inserção de dados falsos no sistema informatizado. Então, são diversos os tipos penais que dependeria da análise para saber o que foi feito ali para chegar. Há muitos anos eu não vejo esse direcionamento de distribuição. É digital ali. Porque antigamente, como era físico, até havia uma discussão sobre uma distribuição dirigida por corrupção. Quando ele é automático, a distribuição, e ele é digital, então entrou o recurso no tribunal e ele vai ser distribuído automaticamente de forma proporcional para todos os embargadores daquela sessão, fica muito difícil. O que poderia, e aí o que me vem à cabeça é você alegar ali que teria uma conexão com algum outro caso e que aí a competência deveria ser dirigida diretamente àquele desembargador, porque este caso ele seria conexo a algum outro que já está sob a sua relatoria. E aí, dependeria de uma análise do desembargador para ele dizer, não, sim, é conexo, então eu tenho que manter aqui no meu gabinete, eu sou prevento para julgar esse crime. Mas é difícil isso acontecer, são tantas barreiras a impedir que isso ocorra. Ninguém julga sozinho no tribunal. Tem uma câmara, tem 5, 6 desembargadores, tem um revisor, ninguém está olhando nada. Então, eu acho muito difícil esse tipo de ocorrência na prática, e se isso se confirmar, eu até gostaria de entender como é que foi o procedimento, para ver se há outros casos que possam ter isso ocorrido e que passaram despercebidos por alguma razão. Se essas acusações forem comprovadas, não estamos diante de um caso de desvio isolado. Estamos diante de um suposto esquema profissionalizado de venda de justiça. Uma rede que opera à sombra da legalidade com linguagem própria, operadores logísticos e o uso direto da estrutura judicial para obter vantagens financeiras. E essa estrutura, segundo a denúncia, não se limitava ao tribunal. Ela também se estendia para dentro das forças de segurança. Segundo a Procuradoria-Geral da República, entre os anos de 2019 e 2022, Ivo de Almeida teria participado de pelo menos 24 atos concretos de lavagem de dinheiro. A principal estratégia era o chamado smurfing, uma prática criminosa que consiste em dividir grandes valores em pequenos depósitos bancários, geralmente abaixo do limite, que aciona os alertas dos órgãos de controle. Todos os depósitos foram feitos em dinheiro vivo. A Polícia Federal mapeou depósitos que somaram apenas nesse período R$ 182 mil em espécie, realizados de forma pulverizada para simular movimentações ilegítimas. Os valores apareciam em contas de familiares e em uma incorporadora imobiliária registrada no nome do filho do desembargador, Ivo de Almeida Júnior. E aí está um dos principais pontos da denúncia: o envolvimento direto da família no suposto esquema. A empresa em questão, uma incorporadora com sede em São Paulo, recebeu, segundo a PGR, 8,49 milhões em depósitos bancários sem identificação de origem. O valor não bate com a capacidade de faturamento da empresa, nem com os rendimentos declarados pelos sócios. O filho de Ivo, por exemplo, declarou rendimentos modestos ao longo de vários anos, variando entre R$ 10 mil e R$ 30 mil por ano, mas gastou, no mesmo período, mais de R$ 800 mil em cartões de crédito.
Um descompasso difícil de justificar. Além disso, Ivo Júnior aparece como titular de um apartamento adquirido com recursos cuja origem ainda está sob investigação. E a coisa fica ainda mais delicada durante as apurações. Foi descoberto que Ivo de Almeida utilizava um celular registrado em nome de uma pessoa já falecida, Valmir Lacerda Sampaio, que, segundo o inquérito, era um antigo amigo e operador informal do desembargador. Após a morte de Valmir, esse aparelho continuou ativo e passou a ser utilizado por Wilson Vital de Menezes Júnior, apontado como o operador atual do esquema. Ele é o enteado de Valmir e também foi denunciado pela PGR. Esse uso de linha telefônica fantasma é visto pelos investigadores como uma tentativa deliberada de dissimular a identidade do usuário real e dificultar o rastreamento das conversas. A análise dos diálogos armazenados nesse aparelho revelou mais uma série de mensagens relacionadas a negociações, plantões e pagamentos, todas usando o vocabulário cifrado do grupo. Além disso, o inquérito indica que parte do dinheiro das propinas foi movimentado por meio de um posto de combustíveis no centro de São Paulo, próximo ao prédio dos gabinetes criminais do TJ de São Paulo, segundo a denúncia. Este posto era utilizado como ponto de triangulação financeira. Depósitos em espécie eram feitos ali para repasse direto ao destinatário final, sem transitar pelas contas do desembargador, um método comum em esquemas de lavagem. Esses elementos levaram a PGR a acusar o desembargador de 41 atos de lavagem de dinheiro, cada um representando uma transação supostamente feita com o objetivo de ocultar a origem criminosa dos recursos. Mas a defesa novamente nega tudo. Em nota enviada à imprensa e em documentos apresentados ao STJ, os advogados de Ivo de Almeida afirmam que nenhuma das transações financeiras citadas comprova a existência de propina. Eles afirmam que não há prova direta de que qualquer valor foi entregue ao magistrado em troca de decisões judiciais. Segundo a tese da defesa, os intermediários que citam o nome de Ivo nas mensagens atuaram sem o conhecimento e sem autorização do magistrado, supostamente vendendo ilusões para clientes desesperados em troca de dinheiro. O problema com essa narrativa, segundo a PGR, é que há registros de mensagens nas quais o próprio desembargador participa diretamente das orientações. Em uma das conversas, ele teria indicado a um advogado para falar com Wilson, que já saberia o que fazer. Em outro caso, Ivo teria sido informado da quantia a ser paga e do resultado esperado no plantão. E a decisão teria vindo logo em seguida. Ou seja, para o Ministério Público, os fatos apontam para uma atuação ativa do magistrado. Para a defesa, tudo não passa de mal-entendidos e exageros investigativos. No centro dessa disputa está a credibilidade da justiça. O papel de um magistrado não é apenas aplicar a lei, mas representar a confiança pública na imparcialidade do sistema. Quando essa figura central é apontada como protagonista de um esquema milionário de corrupção, a pergunta que se impõe é: quais são os limites da impunidade institucional? E mais, como um juiz consegue se manter durante anos acima de qualquer suspeita, enquanto movimentava cifras incompatíveis, usa operadores laranjas e empresas de fachada, sem que nenhum órgão de controle perceba. Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, Ivo aparece orientando
e recomendando transferências, promoções e intervenções disciplinares dentro da Polícia Civil. Esses pedidos eram direcionados a delegados, investigadores e até ao atual secretário adjunto de Segurança Pública de São Paulo, o Dr. Oswaldo Nico Gonçalves. E os pedidos tinham nomes e sobrenomes. Em uma das conversas interceptadas, o desembargador solicita que um escrivão de polícia, identificado como Adriano, seja removido do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, para outro local. Em outro episódio, o nome de Rodrigo Alves de Oliveira Júnior, policial civil, aparece como indicado para a promoção por parte do magistrado. Outro nome mencionado é o do delegado Reginaldo Ribeiro de Souza, sobre quem Ivo teria solicitado interferência administrativa, embora as razões não estejam detalhadas nos autos. Esses pedidos foram levados ao subsecretário, o Dr. Nico, que confirmou à imprensa que recebeu, sim, as indicações de Ivo de Almeida, mas ele foi categórico e garantiu que nenhum dos nomes foi promovido ou beneficiado, pois as promoções passam por avaliação colegiada e não existe nenhuma promoção desses indicados e tampouco foram aprovados. Ainda assim, o fato de um desembargador encaminhar solicitações desse tipo para autoridades do Executivo Estadual acende um alerta. Segundo a denúncia, essa postura configura um desvio das atribuições judiciais. Um desembargador não tem institucionalidade, qualquer papel na hierarquia da segurança pública. A tentativa de intervir, mesmo que sem sucesso, como se confirmou, é classificada como tentativa de influência indevida, ainda mais quando as pessoas envolvidas mantinham relações pessoais com o magistrado. O nome de Ivo também aparece associado a um ex-policial civil de Minas Gerais, Marcos André de Almeida. Esse ex-agente era alvo de denúncias por corrupção e recorreu diretamente ao desembargador paulista para obter informações privilegiadas sobre procedimentos internos da Justiça. Em mensagens encontradas nos celulares apreendidos, Ivo teria fornecido detalhes sobre movimentações processuais e registros judiciais envolvendo os acusadores de Marcos André, uma conduta que, se confirmada, representa violação de sigilo funcional. Há ainda outros episódios nos quais o nome de Ivo surge em discussões sobre remoções disciplinares, liberação de viaturas e reestruturações internas da polícia, sempre em tom de recomendação informal. Essas movimentações, segundo a PGR, fazem parte de um padrão. O desembargador atuava como um intermediário informal, usando sua autoridade para abrir portas e tentar influenciar decisões administrativas em áreas que não competem à magistratura. A Corte Especial do STJ decidirá nas próximas semanas se aceita a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Se aceitar, o desembargador se tornará réu em ação penal. Se não, o processo será arquivado por falta de justa causa, pelo menos na esfera criminal. Mas, independentemente disso, o processo administrativo disciplinar, o PAD, instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça, segue em curso e poderá resultar em censura, aposentadoria compulsória ou demissão do cargo. Neste episódio, vimos que Ivo de Almeida nega todas as acusações.
Afirma que nunca vendeu decisões, nunca participou de esquema de corrupção e que seu nome foi usado por terceiros sem seu conhecimento. Essa é a versão da defesa e ela deve ser considerada. Afinal, vivemos e queremos continuar vivendo sob o império da presunção de inocência. Mas os documentos analisados pela Polícia Federal, os depoimentos colhidos, as mensagens interceptadas e os rastros bancários narram outra história. Uma história que, se confirmada, revela um sistema paralelo de justiça operado dentro do maior tribunal estadual do país. Eu sou Carla Albuquerque e esse foi mais um IC News. A gente se vê no próximo episódio.